Quantas vezes já sentiu que está a carregar um peso invisível nos ombros? Um fardo que o impede de respirar fundo e de sentir a verdadeira leveza da vida. Não me refiro às compras do supermercado, nem sequer às responsabilidades que a vida nos traz naturalmente. Falo daquelas coisas que se acumulam na nossa mente e no nosso coração ao longo dos anos. Pequenas pedras que, juntas, se tornam uma montanha. Às vezes, chegamos a uma certa idade, entre os 70 e os 85, e olhamos para trás, ou até para o presente, e percebemos que poderíamos estar a viver com mais alegria, mais paz. Mas algo nos impede. Essa é uma realidade dolorosa para muitos de nós. A verdade é que, sem nos darmos conta, agarramo-nos a hábitos, a pensamentos, a expectativas e a velhos ressentimentos que já não nos servem. Pelo contrário, eles roubam-nos a energia, o sono, a vontade de sorrir genuinamente. Mas e se eu lhe dissesse que o segredo para uma vida mais plena e feliz, nesta fase maravilhosa da sua jornada, não é acumular mais, mas sim libertar-se. Não se trata de encontrar novas soluções complexas, mas de deixar ir o que o prende. Neste vídeo, vamos explorar 11 coisas que, se as conseguir soltar, prometo que sentirá uma diferença profunda, uma vida mais leve, mais pacífica e, acima de tudo, mais feliz está à sua espera. Prepare-se para descobrir como pequenas mudanças na sua perspectiva podem abrir um mundo novo de possibilidades. E peço-lhe, fique conosco até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode ser a chave para desatar alguns dos nós mais apertados. Vamos então mergulhar de cabeça na primeira coisa que, se a largarmos, nos trará uma paz imensa. Falo daquela necessidade de ter sempre razão. Sabe, passamos uma vida inteira a tentar provar o nosso ponto, a defender as nossas ideias, a querer que os outros vejam o mundo da mesma forma que nós. E porque, muitas vezes, é por orgulho, por medo de nos sentirmos invalidados, ou porque genuinamente acreditamos que a nossa experiência é a única que conta. Mas pense bem quantas discussões, quantos arrufos com filhos, netos, amigos, ou até com o seu companheiro ou companheira, poderiam ter sido evitados se apenas tivéssemos tido a humildade de ouvir, de aceitar que a perspectiva do outro também tem valor, mesmo que seja diferente da nossa. Aos 70, 80 anos, já vimos e vivemos muito. As nossas certezas são fortes. Sim, mas o mundo mudou. E as novas gerações pensam de forma diferente. Não precisamos de concordar com tudo. Claro que não. Mas podemos dar-nos ao luxo de não entrar em batalhas que não valem a pena. Imagine o alívio de, em vez de argumentar, apenas acenar com a cabeça e dizer: entendo o seu ponto de vista. Embora veja as coisas de outra forma, não é desistir, é escolher a paz em vez do conflito. É proteger a sua energia para o que realmente importa. É um presente que se dá a si mesmo e aos outros. Tente, na próxima vez que sentir aquela vontade de corrigir alguém, de mostrar que está certo, faça uma pausa, respire fundo e pergunte-se: vale a pena esta discussão? Ou posso simplesmente deixar passar e manter a harmonia? A leveza que sentirá é incomparável. Libertar-se da necessidade de ter sempre razão é um ato de amor próprio e de sabedoria que chega com a idade. Não há nada a provar a ninguém, apenas a si mesmo, que escolhe a tranquilidade. E de mãos dadas com esta necessidade de ter sempre razão. Muitas vezes carregamos também um peso enorme, o arrependimento sobre o passado. Quem de nós não olha para trás e pensa: ah, se eu tivesse feito diferente, por que é que eu não disse aquilo? Ou, se eu pudesse voltar atrás e mudar esta ou aquela decisão. Os nossos erros, as oportunidades perdidas, as palavras não ditas ou ditas de forma errada.
Tudo isso pode ficar a remoer dentro de nós, como um rolo que toca sempre a mesma música triste. Mas a verdade é que o passado é imutável. Já aconteceu. E, por mais que nos torturemos com ele, não podemos alterá-lo. O que podemos fazer é aprender com ele. Sim, mas principalmente, perdoar-nos. Perdoar-nos pelos erros que cometemos, pelas decisões que tomamos com a informação que tínhamos na altura, pelas palavras que escaparam. A vida é uma sucessão de experiências, e cada uma delas, mesmo as dolorosas, nos moldou na pessoa que somos hoje. Sabe, muitas vezes somos mais duros conosco próprios do que com os outros. Se um amigo lhe contasse uma história de arrependimento, o que lhe diria? Provavelmente que a vida continua, que fez o melhor que podia, que é humano errar. Porque não oferece a mesma compaixão a si mesmo. Libertar o arrependimento não significa ignorar o que aconteceu, mas aceitar que foi parte da sua jornada e que agora pode escolher viver no presente, sem a sombra do que poderia ter sido. O presente é onde a vida realmente acontece. É onde pode plantar novas sementes de alegria e paz. Continuando nesta senda de libertação, vamos falar de algo que nos consome muita energia. Muitas vezes, sem nos darmos conta, a preocupação excessiva com o que os outros pensam. A opinião alheia. Desde crianças que nos ensinam a agradar, a encaixar, a ser bem vistos. E levamos isso para a vida adulta. E para a velhice. Preocupamo-nos se a vizinha vai criticar o nosso jardim, se os netos vão achar que somos antiquados, se os amigos vão comentar a nossa roupa ou a nossa forma de ser. Mas pense comigo. Quem é que realmente vive a sua vida é você. E quem é que tem de se sentir confortável e feliz com as suas escolhas? É você. Aos 70, 80 anos, já acumulou sabedoria suficiente para saber que a vida é demasiado curta e preciosa para ser vivida segundo os caprichos e julgamentos dos outros. As pessoas vão sempre ter uma opinião, quer você faça algo ou não. A única opinião que realmente importa é a sua. Comece a praticar a indiferença saudável. Vista o que o faz sentir bem. Diga o que pensa com respeito. Claro, faça as atividades que lhe dão prazer. Mesmo que não sejam as esperadas para a sua idade. Se os seus netos acham que ouvir música clássica é aborrecido, não precisa de se forçar a ouvir o que eles ouvem para ser moderno. Seja autêntico. A libertação da preocupação com a opinião alheia é um passaporte para a liberdade pessoal, permitindo-lhe ser quem realmente é, sem máscaras, sem filtros. A sua paz interior vale ouro e não deve ser trocada por aprovação externa. E por falar em comparações, a quarta coisa que sugiro que deixe ir é a comparação constante, desde que nos lembramos. Somos bombardeados com imagens de sucesso, felicidade e perfeição quando somos mais jovens. Comparamos os nossos carros, as nossas casas, os nossos empregos, quando chegamos à sua idade. Podemos comparar os nossos problemas de saúde com os do vizinho que parece não ter nenhum. As visitas dos netos com as dos amigos que têm a casa sempre cheia. Ou a nossa reforma com a de um irmão que teve mais sorte na vida. A verdade é que a comparação é um ladrão de alegria. Não há duas vidas iguais, nem duas pessoas iguais. Cada um de nós tem a sua própria jornada, os seus próprios desafios e as suas próprias bênçãos. Quando nos comparamos, raramente o fazemos de forma justa. Comparamos o nosso interior, com todas as nossas inseguranças e medos, com o exterior cuidadosamente construído dos outros, e invariavelmente saímos a perder, sentindo inveja, frustração ou inadequação, em vez de olhar para o que os outros têm, e você, não. Mude o foco. Olhe para o que você tem.
para suas pequenas vitórias, para suas alegrias diárias, para as pessoas que o amam. Olhe para o que conseguiu, para a sua resiliência, para a sua sabedoria. Agradeça por isso. A sua vida é única e valiosa. Com todas as suas nuances, libertar-se da comparação é um ato de profunda aceitação e gratidão pelo seu próprio caminho, permitindo-lhe apreciar a beleza da sua existência sem a sombra da inveja ou do descontentamento. É um passo crucial para encontrar uma paz mais profunda e uma felicidade autêntica. Agora que já pensamos sobre a necessidade de ter sempre razão, o peso do arrependimento, a preocupação com o que os outros pensam e a armadilha da comparação, vamos avançar para mais algumas coisas que podem estar a impedi-lo de viver com total liberdade e alegria. A próxima na nossa lista, e que é muitas vezes um grande fardo, é o desejo de controlar tudo. Quem de nós não sente a necessidade de que as coisas sejam feitas à nossa maneira? Que os outros sigam os nossos conselhos? Ou que os eventos se desenrolem exatamente como planeamos? É natural querer ordem e segurança, especialmente depois de uma vida inteira a construir e a cuidar. Mas a verdade é que há tantas coisas que estão simplesmente fora do nosso controlo. Quando tentamos controlar o incontrolável, o que acontece é que nos enchemos de ansiedade, frustração e esgotamento. Não podemos controlar as escolhas dos nossos filhos adultos, as opiniões dos nossos netos, a economia global, o tempo, ou até a nossa própria saúde em todos os detalhes. Podemos influenciar, sim, dar um bom exemplo, partilhar a nossa sabedoria, mas a decisão final, a ação e o resultado de muitas situações não nos pertencem. Imagine o alívio que seria soltar essa corda, em vez de se apegar à ideia de como as coisas deveriam ser. Comece a aceitar as coisas como elas são. A aceitação não é resignação. É uma forma de sabedoria que nos permite navegar pela vida com mais calma e menos resistência. Se os seus filhos querem seguir um caminho diferente do que esperava para eles, talvez possa ser um observador amoroso em vez de um diretor exigente. Se o tempo está chuvoso quando queria sol, aprecie a oportunidade de um dia mais acolhedor em casa. Deixar ir o desejo de controlar é abrir espaço para a surpresa, para a espontaneidade e para a paz de saber que fez o seu melhor e que o resto está nas mãos do universo. É uma liberdade imensa que o espera, ligado ao desejo de controlar. Muitas vezes encontramos também o medo da mudança. A vida é constante mudança. Não é desde que nascemos que estamos em perpétua transformação. Mas, à medida que envelhecemos, é comum sentirmos um desejo de estabilidade, de que as coisas permaneçam como sempre foram. O novo pode assustar uma nova tecnologia, uma nova rotina, uma nova configuração familiar, ou até a mudança de casa. O medo da mudança pode levar-nos a resistir a oportunidades maravilhosas, a isolar-nos, ou a permanecer em situações que já não nos servem, apenas porque são familiares. Prefiro o mal conhecido ao bem por conhecer, diz o ditado. Mas será que é sempre assim? Pense em todas as mudanças que já enfrentou na vida. Casamentos, nascimentos, perdas, mudanças de emprego, reformas. Em cada uma delas, adaptou-se, aprendeu e cresceu. A sua resiliência é enorme. Aos 70 e 80 anos, ainda tem tanto para aprender, para descobrir, para experimentar. Talvez um novo hobby, uma nova viagem mesmo que seja ali perto, uma nova amizade. Não precisa de abraçar todas as novidades com os 2 braços, mas talvez um braço de cada vez. Permita-se curiosidade em vez de medo. Veja a mudança como uma aventura, uma oportunidade de refrescar a mente e o espírito. Os seus netos podem ser excelentes professores de novas tecnologias. Por exemplo,
Deixe-os guiá-lo. O medo da mudança é como uma corrente que o impede de explorar novas margens. Quebre essa corrente. A vida pode ser incrivelmente rica e surpreendente quando permitimos que o novo entre, mesmo que seja a pequenos passos. Abrace a curiosidade e verá como o mundo se expande à sua frente. E já que falamos de acumular, vamos tocar num ponto muito prático, mas que tem um impacto enorme na nossa paz mental: a acumulação de coisas desnecessárias. Quantos de nós temos armários a abarrotar, arrecadações cheias, ou até divisões da casa que se tornaram depósitos de objetos que um dia podem dar jeito, ou que têm valor sentimental? Uma vida inteira é muita coisa para juntar, não é? E claro, há memórias preciosas ligadas a muitos objetos, mas sejamos honestos, quantas dessas coisas realmente usa? Olha, ou sequer se lembra que tem o excesso de coisas. Para além de ocupar espaço físico, ocupa também espaço mental, cria desordem, estresse visual e pode até dificultar a limpeza e a organização da casa. Liberte-se do excesso. Comece devagar. Escolha uma gaveta, uma prateleira e pergunte-se: isto ainda me serve? Dá-me alegria? É essencial. Se a resposta for não, ou se for algo que não usa há anos, talvez seja a altura de deixar ir, pode doar, vender ou simplesmente deitar fora. E para os objetos com valor sentimental, será que precisa de ter todos os desenhos dos netos? Talvez possa guardar os mais especiais, ou tirar fotografias e criar um álbum digital. O objetivo não é viver numa casa vazia, mas numa casa onde tudo o que tem é amado, usado ou tem um propósito claro. Imagine a leveza de um espaço mais arejado, mais fácil de manter, onde se sente verdadeiramente em paz a cada objeto que liberta. Sentirá um alívio, como se estivesse a tirar um peso de si. A desordem física é muitas vezes um reflexo da desordem interna. Desorganize o seu espaço e verá a sua mente ficar mais clara. É um ato de amor e respeito pelo seu ambiente e por si mesmo, abrindo espaço para o novo e o essencial. Por fim, nesta parte, vamos falar sobre uma coisa que nos impede de obter o apoio e o conforto de que precisamos: a relutância em pedir ajuda. Muitos de nós fomos criados com a ideia de que ser forte significa ser independente, resolver tudo sozinho, e nunca ser um fardo para ninguém. E é uma virtude, a independência. Mas há uma diferença entre ser independente e recusar ajuda quando ela é necessária ou oferecida com carinho. Às vezes, seja por orgulho, por medo de incomodar, ou por não querer admitir uma fragilidade. Carregamos pesos desnecessários. Pense em pequenas coisas: precisar de uma boleia, pedir para alguém o ajudar com uma tarefa mais pesada em casa, ou até simplesmente desabafar com um amigo sobre algo que o está a preocupar. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de sabedoria e de humildade. É reconhecer que somos seres humanos, que temos limites e que fazemos parte de uma comunidade onde nos podemos apoiar mutuamente. Se os seus filhos ou netos se oferecem para o ajudar, aceite com gratidão. Eles sentem-se bem em cuidar de si, em retribuir o amor e o cuidado que lhes deu. Se tem um amigo que o convida para uma conversa, aceite a companhia e partilhe as suas preocupações. Guardar tudo para si pode levar ao isolamento e ao aumento do estresse. Libertar-se da ideia de que tem de ser super-herói a tempo inteiro é um ato de gentileza para consigo mesmo. Permita-se ser cuidado. Permita-se receber. Verá que as suas relações se fortalecerão e que se sentirá muito mais leve e menos solitário. A vida é uma viagem que se torna mais bonita quando a partilhamos e quando nos permitimos ser ajudados. É um passo importante para uma vida mais tranquila e feliz. Chegamos agora aos últimos pontos, mas não menos importantes.
que nos podem ajudar a alcançar aquela vida mais leve, pacífica e feliz que tanto desejamos. Depois de refletir sobre o controlo, a mudança, o excesso de coisas e a importância de pedir ajuda, vamos focar-nos naquilo que nos pode roubar a alegria diária, as expectativas não realistas sobre si mesmo e sobre os outros, ao longo da vida. Criamos imagens mentais de como as coisas deveriam ser. Esperamos que os nossos filhos se comportem de uma certa maneira, que os nossos netos nos visitem com uma frequência específica, que o nosso corpo continue a responder como quando tínhamos 40 anos, ou que o nosso dia seja sempre perfeito. Mas a vida, como bem sabemos, é imprevisível e os outros têm a sua própria vontade e os seus próprios caminhos. Quando as nossas expectativas não se alinham com a realidade, o que acontece? Sentimos-nos desiludidos, frustrados, tristes e, por vezes, até zangados. É como se estivéssemos a construir castelos na areia e a culpar o mar quando a sua maré os leva. Libertar-se de expectativas rígidas não significa não ter desejos ou objetivos. Significa ter uma mente mais aberta e flexível para aceitar o que a vida lhe oferece. E para compreender que cada pessoa é um universo à parte. Talvez o seu neto não seja o violinista prodígio que esperava, mas é um excelente contador de histórias. Talvez o seu corpo já não o deixe correr como antes, mas ainda o leva a passear no jardim. Aprenda a apreciar o que é, em vez de se fixar no que deveria ser. Seja mais gentil consigo mesmo e com os outros, quando as expectativas diminuem. A surpresa e a gratidão têm mais espaço para florescer. Permita-se ser surpreendido pela beleza do real. Em vez de se apegar a um ideal inatingível, é nesta aceitação que reside uma profunda fonte de paz. Agora, vamos falar de uma crença que rouba a felicidade do nosso presente, a ideia de que a felicidade está noutro lugar ou noutro tempo. Serei feliz quando me reformar. Serei feliz quando os meus filhos se casarem. Serei feliz quando tiver mais dinheiro. Serei feliz quando estiver de férias. Quantas vezes já se viu a adiar a sua própria felicidade para um futuro incerto ou para uma condição que ainda não se realizou? E agora, nesta fase da vida. Talvez a frase seja: serei feliz se não tiver mais dores. Ou serei feliz se os meus netos me vierem visitar mais vezes. Mas e se a felicidade não fosse um destino, mas sim uma viagem? E se ela estivesse nas pequenas coisas do seu dia a dia? À espera de ser descoberta e apreciada, a verdadeira felicidade reside no momento presente. É naquele raio de sol que entra pela janela de manhã, no cheiro do café acabado de fazer, na melodia da sua música preferida, na conversa com um vizinho, no sabor de um bom pão fresco. Não espere pelas grandes coisas para ser feliz. Treine o seu olhar para encontrar as pequenas pepitas de alegria que estão espalhadas pelo seu dia. Pratique a gratidão pelo que já tem, pela sua saúde mesmo com os seus desafios, pelas pessoas que o amam, pela sua casa, pelo seu país, pela oportunidade de mais um dia, quando deixamos de perseguir uma felicidade distante e a acolhemos no aqui e agora. A vida ganha uma cor e uma profundidade diferentes. Abrace o presente com os braços abertos e verá que a felicidade já estava à sua espera, bem pertinho de si. E chegamos ao último, mas talvez um dos mais libertadores pontos que podemos abordar: o ressentimento e a falta de perdão. Ao longo de uma vida, é inevitável que sejamos magoados, desiludidos ou traídos, e que também magoemos os outros. É parte da condição humana. Mas agarrarmos-nos à raiva, ao rancor, à mágoa, é como beber veneno e esperar que o outro morra. O ressentimento não afeta quem o magoou tanto quanto afeta a si mesmo. Ele corrói a sua paz interior.
rouba o seu sono e impede-o de viver plenamente. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem desculpar o comportamento do outro. Perdoar significa libertar-se da dor que essa situação continua a causar-lhe. É um presente que se dá a si mesmo. E perdoar não é apenas aos outros, é também a si mesmo. Como falamos com o arrependimento, perdoar-se pelas suas falhas, pelos seus erros, pelas vezes em que não foi quem queria ter sido. É um processo, e nem sempre é fácil. Pode começar por pequenas coisas. Pense em alguém que o magoou. Tente entender a perspectiva dessa pessoa, mesmo que não a justifique. Reconheça a sua própria dor e, depois, decida conscientemente soltar essa amarra. Se for possível e seguro, talvez uma conversa clara possa ajudar. Mas muitas vezes o perdão é um processo interno. Imagine-se a cortar os laços de energia que o prendem a essa mágoa. A leveza que sentirá depois é transformadora. Perdoar é abrir a porta para a sua própria cura e para um futuro mais sereno, onde a paz e a alegria podem finalmente habitar sem barreiras. É o último grande passo para uma vida verdadeiramente livre e feliz. Bem, minha gente, chegamos ao fim da nossa jornada. Vimos 11 coisas poderosas que, ao serem soltas, podem abrir caminho para uma vida mais leve, mais pacífica e muito mais feliz. Refletimos sobre o peso da necessidade de ter sempre razão, o fardo do arrependimento, a pressão da opinião alheia, a armadilha da comparação, o esgotamento do controlo excessivo, o receio da mudança, a desordem do excesso de coisas, a relutância em pedir ajuda, as desilusões das expectativas irrealistas, a perda da felicidade no presente e a dor do ressentimento e da falta de perdão. Não se sinta assoberbado. Lembre-se, estas não são regras rígidas, mas sim convites à reflexão, pequenas mudanças na sua perspectiva, pequenos passos diários para soltar uma dessas amarras. Podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde emocional e na sua felicidade. A sua vida é um tesouro, e nesta fase, mais do que nunca, merece vivê-la com a maior leveza e alegria possível. Gostaríamos muito de saber quais destas 11 coisas mais ressoou consigo. Há alguma que já conseguiu libertar? Ou há alguma com que ainda luta? Partilhe a sua experiência e os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se gostou deste vídeo e sentiu que o ajudou, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal. Assim, não perderá mais conteúdo que o ajude a viver melhor. E agora, para aquilo que prometi no início, o que o vai surpreender. A coisa mais poderosa que pode soltar, e que talvez englobe todas estas, é a ideia de que tem de ser perfeito. Não tem. A sua beleza reside nas suas imperfeições, na sua jornada, na sua humanidade. Solte a pressão de ser algo que não é. Seja apenas você, com toda a sua sabedoria, com toda a sua história, com toda a sua autenticidade. Isso, por si só, é o maior ato de amor e liberdade que pode dar a si mesmo. Viva a sua melhor vida em todas as idades, com a leveza e a paz que merece. Até a próxima!